a água e o balde e a vassoura, também não adianta. Então a enzima tá lá e não tem o que ative ela, também não adianta. Então tem que fazer esse processo todo de limpeza, que é ter o processo todo. Por isso que não é assim uma coisa. Na verdade, a própria fotossíntese, todo o sistema da produção da glicose, da produção das proteínas, né, formar as próprias enzimas, que uma enzima é uma proteína. Perfeito. Então, tipo assim, a planta tem que estar bem, né, bem nutrida, fazendo fotossíntese, fazendo toda a parte de aminoácidos e tal, né, que ela vai fazer as proteínas, que são as enzimas que são proteínas, e daí a gente coloca a chave, que são os micronutrientes, por exemplo. E para isso tudo funcionar, né, Leandrão? A raiz é a solução. É que a gente fala, na verdade, não sei, eu vi bastante assim hoje, posts no Instagram falando, quando der espécie ativa faz isso, faz aquilo, e tudo certo, muito importante, né? Ó, temos que fazer isso, temos que usar tal produto, perfeito, tem que fazer mesmo. Mas aonde que começa? Na verdade, porque a gente tem que diminuir o problema. Então vem lá do sistema radicular, porque se nós tiver mais água sendo absorvida, o estômago fecha mais tarde. Então aí tem, porque quando que fecha o estômago? Quando a água diminui. Se eu tenho mais raiz, eu tenho mais fixação biológica, mais nitrogênio, mais aminoácido, mais água. Mais água, mais sistema antioxidante ativo, produção de enzimas. Então, na verdade, o nosso primeiro passo, né, Matheus, claro que sim, de novo, não é uma coisa, né, é o conjunto e a escadinha, né, Leandro? Então, física, mas vamos química, lá. Mas eu falo que o produto, Matheus, assim, esse dia até eu fiz um post no Instagram disso, que o que é o primeiro produto que tem que ter para espécie ativa de oxigênio? É a raiz. Né, para mim, nesse sentido, porque ele é o primeiro. Depois a gente meio que turbina essa raiz usando os micronutrientes, usando a fixação biológica, né, Matheus? Eu vou explorar um pouco mais essa questão da raiz. Por que ela raiz é o primeiro ponto? Porque para fechar estômago, o primeiro sinal é a falta d'água. Secar. Porque se tá de noite, tá fechado, não vai dar problema. Não tem luz chegando. Então não é o momento que vai dar problema. Não. Então o problema que dá, quando dá problema é que faltou água, fechou o estômago. Então, se nós tiver mais raiz, tendo água em abundância, esse é o primeiro ponto. Então a planta não se estressa, ou estressa menos, né? Então não forma tanta espécie, vamos falar assim, não forma tanto lixo para limpar, forma uma lixeirinha pequena. Sim. Então é mais fácil da planta se virar. Mas porém, quando ela vai limpar, ela precisa de água também. Ela precisa de água e energia que veio da fotossíntese. Então ela precisa queimar aquela glicose para fazer energia para limpar o próprio lixo. O processo gasta energia. O processo de desintoxicação, de limpeza, gasta energia. Então a água está nesses dois pontos principais aí, né? Exatamente. Isso é bem importante, porque nós temos, sempre dois pontos que nós tem que falar, Matheus. Eu acho assim, ó, primeiro ponto, assim, nós queremos 100 sacos, nós temos que trabalhar a espécie ativa de oxigênio em lavouras boas. Por exemplo, vou te dar um exemplo no pivô aqui que a gente trabalha. O que eu mais tenho trabalhado ali no pivô é justamente a parte de micronutrientes, de magnésio e de prolina, essas coisas, porque se eu tenho água, eu tenho que fazer essa planta funcionar o sistema antioxidante e não fechar o estômago tão rápido, tipo 9 horas da manhã. Tem que fechar lá para as 11. Então aí a gente vai ter mais produtividade. Esse é o primeiro ponto. E tudo está relacionado, primeiro ponto, a água. E acho que daí também vem a história de profundidade de água. Tu vai pegar uma água, talvez uma temperatura um pouquinho menor. E até esses dias atrás veio o trabalho lá, o professor dele me mandou um trabalho mostrando que sim, né, a temperatura da água diminui no perfil um pouco, não é muita coisa, porque tem o calor específico. Então a água não é assim, sai de profundidade. Mas, então tem uma variação e isso importa. Porque 1 grau de temperatura na água muda toda a energia que ela gasta para ela, tipo, refrigerar a folha. Perfeito. Então é diferente, né? Então nós temos raiz em profundidade, que pega água e água um pouquinho mais fria. Isso já ajuda nós a diminuir a espécie ativa de oxigênio. E o segundo ponto, que a partir do momento que você fechou o estômago, que veio por conta da água, você parou a fotossíntese também. Então parou a fotossíntese, parou de fazer glicose, parou a produção de energia, o estoque de energia da planta. Então, se a planta não tem energia, ela também não tem energia para se desintoxicar. Ela também não tem energia para fazer proteína. Não tem energia para fazer enzima. É um processo então, atrás do outro que você vai parando. Tudo que se atrapalha de água e fotossíntese atrapalha a parte de desintoxicação da planta também. Uma coisa que tem que deixar bem claro para o pessoal, assim, ó, a produção de para o pessoal entender que não tem o que tu fazer numa lavoura que tá, vamos lá, 40, 50 dias, né? Vamos pensar. Às vezes
Às vezes ela não consegue resistir muito isso. Apesar de o uso de alguns produtos de proteção de proteína até que ajuda. Mas vamos fazer uma... betaína, por exemplo. Não, quando você fala extremos assim é mais complicado. Mas vamos pegar assim, é uma lavoura que está sendo tratada pensando nisso e uma que não está num ambiente normal. Isso então, é outro ponto importante. A lavoura que não foi tratada com nada pensando nisso, ela vai acumulando esse lixo e vai limpando esse lixo ao mesmo tempo. Mas uma que é pensada com isso, ela vai acumulando lixo em menor quantidade e vai limpando mais rápido. Você entendeu? Então o acúmulo desse lixo vai proporcionalmente é muito diferente. É o tal de preparar a planta, né, Matheus? Você acumula menos lixo e limpa lixo mais rápido. E na outra você acumula mais lixo e limpa mais devagar, né? E ter mais poder de fogo. Vamos pensar, se você vai tratando ela, né, João? Assim, ó, o que acontece? Tu vai colocando lá cobre, zinco, manganês, níquel. Porque, como vamos pensar, chegou lá no 15º dia, você tá pobre desses nutrientes. Aí você vai querer aplicar, né, via folha. Aí até que absorve. Aí é porque tá seco. Aí já tem ponto de liquescência, já tem a fonte. Aí você aplica na hora errada, aí dá fita. Já foi mais 4, 5 dias, não penetrou a metade, daí não adianta. Pra você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.